Se alguém quer fazer. Então vamos. Acho que é a Stephanie, hein? Então. Ela até ficou muda. Não, eu apontei para ele assim, eu falei, pode ir. Quer, Stephanie? Não, mas eu pode fazer. Então vamos, todos nós fechamos os olhos e vamos pensar no mais alto, que é de lá que vem a intuição, que vem o socorro, que vem a ajuda necessária. Vamos pedir a companhia de toda a espiritualidade do bem que esteja conosco, o mais presente conosco nesse instante. Que a gente também possa se abrir agora às nossas sensibilidades, à nossa vontade de aprender, que a gente aproveite o aprendizado, a boa companhia dos bons espíritos, a companhia dos outros. Eu, você, que agora estamos juntos, todos nós, em uma vontade de ser melhor, de aprender um pouco mais, de dar ao outro um pouco do bom e do bem que a gente vai absorver e tentar praticar. E assim, bem acompanhado que estamos, damos início ao nosso encontro de hoje. No capítulo 11, nós vamos falar sobre a reencarnação, a pluralidade mais a unicidade das encarnações. A reencarnação se baseia nos princípios da misericórdia e da justiça de Deus. Na misericórdia divina, porque assim como o bom pai deixa sempre a porta aberta a seus filhos faltosos, facultando-lhes a reabilitação, também Deus, através das vidas sucessivas, dá oportunidade para que os homens possam corrigir-se, evoluir e merecer o pleno gozo de uma felicidade duradoura. Emmanuel chega a dizer que a reencarnação é quase o perdão de Deus. Na lei de justiça, pois os erros cometidos e os males infligidos ao próximo devem ser reparados durante novas existências, a fim de que, experimentando os mesmos sofrimentos, os homens possam resgatar seus débitos, passando a conquistar o direito de serem felizes. A unicidade das existências é injusta e ilógica, pois não atende às sábias leis do progresso espiritual. É injusta porque grande parte dos erros humanos é resultante da ignorância e numa só vida. Não nos é possível o resgate de nossos erros, principalmente quando o arrependimento nos sobrevém quase ao findar da existência. É preciso que se dê oportunidades ao arrependimento para que ele comprove sua sinceridade através das necessárias reparações. É ilógica, porque não pode explicar as gritantes diferenças de aptidões das criaturas desde sua infância. As ideias inatas, independentemente da educação recebida, que existem nuns e não aparecem em outros. Os instintos precoces, bons ou maus, não obstante a natureza do meio onde nasceram. As reencarnações representam para as criaturas imperfeitas valiosas oportunidades de resgate e de progresso espiritual. Só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres, a variedade das aptidões, a desproporção das qualidades morais, enfim, todas as desigualdades que ferem a nossa vista. Fora dessa lei, indagar-se-ia inutilmente porque certos homens possuem talento, sentimentos nobres, aspirações elevadas, enquanto muitos outros só tiveram em partilha tolices, paixões e instintos grosseiros.
A influência dos meios, a hereditariedade, as diferenças de educação não bastam para explicar essas anomalias. Vemos os membros de uma mesma família, semelhantes pela carne e pelo sangue, educados nos mesmos princípios, diferenciarem-se com bastante pontos. Personagens célebres têm descendidos de países obscuros e destituídos de valor moral. O que defendem a unicidade das existências afirmam que isso se deve ao acaso ou constitui-se um mistério divino. Mas quando passamos a admitir a ideia de que já vivemos muitas vezes e voltaremos a viver outras tantas, tudo se esclarece, tudo se torna compreensível e Deus, justo, bom e caridoso, cresce diante do homem. Então, como a gente hoje vai falar um pouquinho, né, vai ver um pouquinho sobre encarnação, né? E aí aqui ele já começa a colocar para a gente a ideia de pluralidade, né, e da unicidade, né, de uma única vida, né. E a gente vai pensar, né, vamos pensar na unicidade, né. Se a gente pensar numa única vida, de uma única só existência, como que a gente vê, né, um Deus bom e justo, né? Como que a gente explica, né, as diferenças, né, entre os seres, a diferença de classes, como que a gente explica a maldade feita por um, a maldade dos nossos olhos, né, vendo a ação do outro e a gente julgar como maldade, quando que vai existir a reparação do mal? Aí não existiria um Deus bom e justo, né? E aí essa pluralidade das existências vai nos colocar próximo, que ele coloca, é o perdão de Deus, porque é a oportunidade que a gente tem de reparar, né, as nossas falhas, os nossos erros. Eu posso cometer erros, né, e usar do meu livre-arbítrio numa encarnação, e essa encarnação eu não despertar a consciência do mal que eu fiz. E aí, qual é a reparação? Quando que eu tenho essa consciência? Quando eu tiver essa consciência, eu posso, na próxima reencarnação, reparar esses meus erros. É a oportunidade que Deus nos dá de reparar os nossos erros, né? Que nem comenta, às vezes, na grande maioria, né? A gente vem despertar na vida que a gente tem de alguns vícios ou jeito ou mania de tratar pessoas, como a gente viveu, como a gente tratou as pessoas próximas a gente. Muitas vezes, são muitas as vezes que a gente só desperta essa consciência de que a gente não fez de uma passagem da vida boa já no término dela, né? Próximo ao desencarne, né? A gente tem essa consciência de que a gente falhou com determinada pessoa que já é um espírito, que já não tem, a gente já não tem mais aquele contato de encarnado para fazer esse reparo, né? A gente tem essa consciência, mas a pessoa já está em espírito, já não está mais ali. E qual é esse reparo? Quando que vai ter essa oportunidade? A oportunidade bendita da reencarnação, né? Então, é por isso que vem, né, no Espiritismo, a gente tem essa consciência de que a unicidade, uma única existência, não cabe, né? Então, aí vem a reencarnação, as várias existências, as várias vindas nossas aqui na Terra, é justamente para esses reparos, né? E conforme a evolução, a gente vai se aprimorando, né? É isso. Eu costumo falar que é assim, Deus é soberanamente bom e justo. A gente vai se basear em nós, pais, aqui na Terra.
nós temos 3, 4 filhos, 2 filhos, não sei. Nós vamos dar mais para um do que para outro? Não. Então, Deus também não faz isso. Ele, com toda a sua bondade, ele não faria isso, porque ele é misericordioso. Então, a gente se pergunta, por que uns lá nascem em berço de ouro e outros nascem debaixo da ponte? Por que uns têm tanto e outros não têm nada? Por que uns já nascem doentes? Por que para uns a sorte corre tão fácil e outros, por mais que trabalhem, por mais que façam, não dá certo? Porque isso é baseado em outras vidas. Nós não respondemos somente por essa vida que estamos vivendo aqui e agora. Nós tivemos outras. Então, de acordo com como foi a nossa vida anterior, será a nossa aqui agora. E de acordo com o que é a nossa agora, será a nossa vida futura numa próxima reencarnação. Por isso que a gente costuma brincar. Você vai deixar para outra encarnação ou vamos resolver nessa? Né? Então, em reencarnação, realmente, como começou aqui, no começo da história aqui, da lição, é a misericórdia de Deus para conosco. Porque Ele nos dá a chance de ir e voltar, quantas vezes se for necessário, até que a gente vai se aperfeiçoar. Então, é a pluralidade, né, das nossas encarnações. Bom, reencarnação nos evangelhos. Em várias passagens dos evangelhos aparece claramente a ideia da reencarnação, mas Allan Kardec examina 3, que ele considerava como as mais importantes. Primeira, após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o tratamento como lhe aprove, então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falava. Isso está em Mateus, no capítulo 17, do versículo 10 ao 13, e no Marcos, no capítulo 9, versículo 11 e 13. A consideração de que João Batista era Elias está presente várias vezes no Evangelho, reforçando a ideia de que muitos judeus tinham simpatia pela teoria paligenésica. Se fosse errôneo esse pensamento, certamente Jesus o teria combatido, como fez em relação a vários outros. Ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera, e seus discípulos disseram uma pergunta: Mestre, foi pecado deste homem ou dos que o puseram no mundo, que deu causa a que ele nascesse cego? Jesus lhes respondeu: não é nem por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiam as obras do poder de Deus. Isso está em João. A pergunta dos discípulos: foi algum pecado deste homem que deu causa a que ele nascesse cego? Revela que eles tinham a intuição de uma existência anterior, pois, do contrário, ela careceria de sentido, visto que um pecado somente pode ser a causa de uma enfermidade de nascença se cometido antes do nascimento, portanto, numa existência anterior. Terceiro, ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viesse da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso também está em João. Não há dúvidas de que
sob o nome de ressurreição. O princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo e forma, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. A gente como base pilar usa, né, o cristianismo, usa a Bíblia. A gente vê que essa falar de reencarnação já vem desde a época bíblica, né, de Jesus lá atrás. Então ele mostra, né, na passagem bíblica que João, né, era Elias. A gente vê no segundo que explica, né, como que a medicina também explica ou não explica, né? Ela fala que na fecundação são vários espermatozoides e que se fecunda o melhor, o que chegou primeiro e o melhor, né? E aí a gente vê que nasce muitos irmãozinhos com dificuldade física, né? Deficiência física. E como explicar, né? Se é entre muitos, entre milhares, o primeiro que chegou e esse é o melhor, né? Como explicar? Então, se já nasceu, se ele nem nasceu, já tem pecado. Aí a gente vê que traz de uma vida anterior, né? Já traz de uma vida anterior toda essa privação, essa prova que precisa passar. No terceiro, ele mostra, que nem falo, uma pessoa perguntando para Jesus, já uma pessoa mais esclarecida, com mais conhecimento. E aí ele questionando, né? Se você vem em nome de Deus, né? Como é que eu faço para mim ter o conhecimento de Deus? Como eu faço para chegar até Deus? Como eu faço para fazer as coisas que você, Jesus, faz, né? Numa só vida, numa só encarnação, a gente não vai conseguir. Aí ele fala, né? É preciso nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. É preciso reencarnar, aprender um pouco, reencarnar, pôr em prática, aprender um pouco, reencarnar, aprender e aprender, reencarnar, colocar em prática. Assim, a gente chega. Podemos fazer o que Jesus fez? Sim, mas aproveitando cada reencarnação. É preciso nascer. Então, é preciso aprender, colocar em prática. É preciso resgatar o que eu fiz aqui. E aí a gente vai, né, seguindo os passos de Jesus. É preciso? Então ele fala, é preciso nascer de novo. E quando é preciso? Renascer de novo. E vamos reencarnando. Então essas passagens da Bíblia não é colocado para a gente na Bíblia e naquela época, né, a reencarnação. Por quê? Porque agora o Espiritismo traz para a gente isso, vai desvendando isso para a gente, mais claro, porque a gente precisou de quantos anos, né? 2000, mais de 2000 anos, para a gente ir tendo as provas de vida, passando de vida em vida, quantas vidas a gente passou, quantas provas a gente já tem de lá para cá, né? Da nossa pluralidade, né? Das nossas reencarnações, né? Não foi colocado lá mais claramente da reencarnação, foi comentado e mostrado para a gente que existia, mas, né? E a gente precisa todo esse tempo para agora ter as provas e ver a pluralidade das existências, né? E esse comentário bíblico que a gente tem. Vó, vó Gleison, nós temos Evidências científicas. Vó, Oi. Nós temos 8 minutos agora. Estão me ouvindo? Eu vou ler, então, e aí ele explica na outra, que dá tempo de ler em 8 minutos. Tá, as evidências científicas. Tá. Evidências científicas. As principais evidências científicas da reencarnação são gênios precoces. São crianças prodígios que, desde a mais tenra idade,
mostram possuir conhecimentos de tal ordem a respeito de temas os mais diversos, que seria impossível explicá-los sem a certeza de que viveram antes. Kardec, examinando a questão, pergunta aos benfeitores como entender esse fenômeno. E eles dizem: lembrança do passado, recordação anterior da alma. Recordação espontânea de vidas passadas. Caracteriza-se pelo fato de pessoas, especialmente crianças, passarem a se recordar espontaneamente de vidas anteriores. Regressão de memória e vidas anteriores. Inúmeros casos têm surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante o fenômeno, hoje relativamente comum, de regressão de memória. No final do século passado, o pesquisador André Alberto Rochas, realizando experiências com regressão de memória, conseguiu levar uma das suas pacientes a uma existência precedente. A partir daí, vários outros cientistas em diversas partes do mundo começaram a desenvolver essas técnicas, conseguindo adotar milhares de referências concordantes com os princípios de paligenese. Recentemente, esse processo foi desenvolvido com fins terapêuticos, onde psiquiátricas e espiritualistas se utilizam de técnicas apropriadas para, através da regressão da memória, dissolverem condições neuróticas de pacientes psiquiátricos. Esses processos, ainda no campo experimental, portanto, não aceito pela ciência oficial, recebeu o nome de TVP, terapeuta de vidas passadas. Então, depois a gente volta para que o Gleidson possa explicar. Tá bom, vou terminar aqui e daqui a pouco a gente volta. Tá bom.